Olá, pessoal. Na nossa aula de hoje de matemática, nós vamos começar um novo assunto, tá bom? O tópico do capítulo é números inteiros. Os números inteiros, pessoal, vão envolver os números negativos, tá? Então, são os números com o sinal acompanhados do sinal negativo. Então, vamos lá. Em determinado momento da história, o ser humano sentiu a necessidade de contar os objetos. Então foi lá no início, vocês viram no ano passado, a ideia dos números naturais, que era o conjunto dos números naturais representados pela letra N, que foram os números que surgiram para contar, para enumerar as coisas. Então o conjunto dos números naturais, se eu fosse pensar na reta numérica, começava no 0, depois tinha o 1, o 2, o 3, tá? Sempre que eu adicionasse uma unidade, eu encontrava o próximo número natural. E vocês viram que o número natural era um conjunto de números infinitos. Sempre que eu pensasse num número muito grande, se eu adicionasse uma unidade, eu encontrava um maior que ele. Então ele é um conjunto de números infinitos, tá? Então, os números naturais são os números que a gente usa para contar, o 0, 1, 2, ok? Daí, depois, surgiu a necessidade de outros tipos de números para representar outras quantidades, quantidades que não eram quantidades inteiras. Daí surgiu as frações, que representavam partes dos inteiros, pedaços dos inteiros. Então, surgiram as frações. Então, por exemplo, meio representavam metade de algum objeto, por exemplo. 2/3. Eu tinha um inteiro dividido em 3 partes iguais e eu estava considerando 2 partes. Se eu fosse fazer um desenho, seria assim mais ou menos: 3 partes e eu estou considerando 2 partes. Então a parte que eu pintei de azul representa a fração, por exemplo, 2/3. Nisso, então, também surgiram os números decimais. Os números decimais são os números com vírgula, tá? Que poderiam ser resultados de quocientes, divisões entre frações, divisões entre dois números naturais, tá? Então, por exemplo, 1,50. R$ 1,50. É um número decimal, porque tem vírgula. Tem a parte inteira, que é antes da vírgula, e os décimos, centésimos, que são depois da vírgula, tá? Que também representam pedaços de um inteiro, de uma unidade. Nisso também, pessoal, vão surgir os números negativos, que são os conjuntos, que é o conjunto dos números inteiros. Então, nós vamos analisar nessa aula algumas situações que envolvem esses números negativos, tá bom? Nós temos aqui na primeira situação. Na tabela abaixo estão registradas as temperaturas mínimas de algumas cidades do mundo em um mesmo dia. Então, não sei se vocês já observaram, mas quando está muito, muito frio, a temperatura fica abaixo de 0. Então, por exemplo, faz de conta que aqui é um termômetro, né? O 0, ele marca uma temperatura igual a 0. Conforme vai aumentando essa temperatura, 30 graus, vai aumentando, 40 graus. Quanto maior a temperatura, quanto mais ela estiver acima do 0, mais calor vai estar, certo? Mas quando ela estiver abaixo de 0, que é o contrário, eu utilizo temperaturas negativas. Então, menos 5 graus, menos 10 graus, né? Quanto mais abaixo de 0, mais frio vai estar, tá bom? Então, utilizamos os números negativos na ideia da temperatura.
Vamos analisar então a situação. Nós temos aqui que a temperatura em Boston é mais 2 graus, a temperatura em Los Angeles menos 1, então já está abaixo de zero. Montreal, menos 8, também está abaixo de zero, já está mais frio que em Los Angeles. Quebec, menos 10, já está mais frio que em Montreal. E o Rio de Janeiro já está uma temperatura agradável, 21 graus. Então, pessoal, respondendo essas perguntinhas, de acordo com a tabela, responda as questões a seguir. Qual dessas cidades registrou a menor temperatura? Como assim a menor temperatura? A temperatura mais baixa. Então, no caso, se fosse temperaturas só positivas, seria o menor número, certo? Como está usando os números negativos e no termômetro, a temperatura mais baixa é aquela que está mais abaixo do zero. Então, vocês vão olhar aqui qual está mais abaixo do zero, vai ser a temperatura mais baixa. E vocês vão responder. A B. Quais cidades apresentam temperaturas abaixo de zero? Então, quais cidades tiveram temperaturas negativas abaixo de zero? Vocês vão escrever na letra B o nome dessas cidades. E acima de zero? Quais foram acima de zero? Acima de zero são as temperaturas positivas. Vão escrever o nome das cidades aqui. Qual cidade apresentou a temperatura mais próxima do 0 grau? Então, pessoal, se eu fosse olhar aqui, qual está mais próximo aqui do 0 grau? Será que é o 2 positivo? Será que é o 1 negativo? Tá? Só lembrando que os números negativos, eles também, os números inteiros, eles também têm a ideia de andar de um em um. Então, por exemplo, eu estou no número 0. Quem vem depois do 0? 1. Quem vem depois do 1? O 2. Só que se for olhar o negativo, quem vem depois do 0? É o simétrico do número positivo, do número natural positivo. Então, quem vem depois do 1, do 0, em relação ao negativo? É o oposto de 1, o simétrico, vai ser menos 1. Quem vem depois do menos 1? É o simétrico de 2, menos 2. Deixa eu apagar e fazer certinho aqui, ó. Então, aqui, o 0, 1. Quem é o simétrico de 1? Menos 1. 2. Quem é o simétrico de 2? Menos 2. Assim por diante, tá? Continuando então, pessoal. Agora nós vamos em outra parte. Na situação 2, nós temos aqui um extrato, uma situação envolvendo um extrato, pessoal. Para não ficar muita coisa, nós vamos fazer somente a situação 1 e 2 na aula de hoje, porque tem bastante continha, bastante coisinha para se fazer. Então, aqui na segunda situação, o extrato bancário apresenta todas as movimentações bancárias de uma conta corrente. Nele estão registrados os créditos e os débitos. Então, o que é crédito? É uma coisa que soma no meu saldo final, tá? Vai somar. E débito é uma quantia que vai descontar, vai diminuir, tá bom? Então, aqui nós temos o extrato. A primeira coisa, a primeira perguntinha. Na coluna do saldo, o que representa os números com sinal negativo? Então, vou ampliar aqui, eu vou dar um zoom. Ó, vamos ver quais são os números negativos? Ó, os números negativos aqui ficaram negativos. Ó, menos 84, menos 150, menos 101 e menos 50. Esses valores, vamos olhar o que eles são? Pagamento, conta de luz. Olha, então esse dinheiro foi descontado. Ele pagou uma luz, vai diminuir esse dinheiro da conta dele. Cheque compensado, o que é isso?
eu dei um cheque para pagar alguma coisa e o cheque tinha uma data para ele descontar na minha conta, para ser compensado. Então, no dia 13, compensou esse cheque no valor de R$ 150. Então, descontou da minha conta. 101. Pagamento de conta de telefone, celular, telefone fixo. R$ 101, descontou. E menos 50, o que ele fez? Um saque. Então ele precisou de R$ 50, ele foi lá e tirou na conta dele no banco. Então esse dinheiro também diminuiu do saldo dele. Então vamos lá, vamos responder? Na coluna saldo, o que representam os números negativos com sinal negativo? Vocês vão escrever agora com a palavra de vocês sobre o que eu comentei. O que representam esses números com sinais negativos? E com o sinal positivo, vamos ver com o sinal positivo? Daí vocês já respondem também. Depósito de R$ 100, então quer dizer o quê? Que esse dinheiro vai entrar na conta dele, vai adicionar, vai somar com o saldo. Outro depósito de R$ 100, então vai adicionar no saldo dele, tá bom? Então com isso vocês vão responder os números com sinais positivos. O que acontece? O que eles representam no extrato, tá bom? Agora a letra B. No dia 6 de fevereiro de 2018, o saldo da conta corrente de Joaquim era de R$ 20. Para controlar o seu saldo, ele construiu uma tabela. Com os colegas, observe o extrato bancário, então nós vamos observar o extrato e discutir como calcular o saldo de cada dia e registrar na tabela. Então eu vou começar fazendo com vocês o dia 6 e o dia 7 e o dia 10. Depois vocês vão fazer sozinho o dia 13, o dia 13 de novo, o dia 15 e o dia 17, tá bom? Então vamos lá. Ele iniciou com R$ 20. Ele tem R$ 20. Vamos ver o que aconteceu? No dia 6, vamos ver o que aconteceu. No dia 6, ele tem R$ 20. Então vai ser o início aqui. Dia 6, ele vai ter R$ 20. No dia 7, olha aqui no dia 7, foi feito um depósito de R$ 100. Então, se depositou R$ 100, quer dizer o quê? Que ele ganhou, vai aumentar esses R$ 100. É algo que vai ser positivo. Depósito ele ganha. Então, se ele tinha R$ 20, quando ele deposita R$ 100, é como se eu pegasse 20 mais 100 para descobrir quanto ele vai ter no dia 7, o saldo naquele dia. 120, né? Vai dar 120. Não sei por que voltou. Então aqui é 20, então ele vai ficar com 120. Por quê? R$ 100 mais 20, 120. Vamos ver o que aconteceu agora aqui no dia 10. Olha aqui no dia 10. No dia 10, ele fez o pagamento da conta de luz. Então, ele pagou R$ 84, descontou. Então, se esse valor é negativo, descontou, o que eu vou fazer com o saldo dele? Ele tinha R$ 120, né? Ele tinha R$ 120. Só que os R$ 120 dele, ele veio e pagou uma conta de R$ 84. Então, eu tenho que tirar esse valor para saber quanto sobrou o saldo no dia 10, certo? 0, eu consigo subtrair 4? Não consigo. Então, não tem unidade. Eu vou emprestar aqui. Eram 2 dezenas, vai ficar uma. Vem uma dezena para cá com nenhuma unidade, ficam 10 unidades. 10 unidades menos 4, 6. Agora, 1 não dá para subtrair 8. Então, mesma coisa, eu posso emprestar aqui da centena, não vai sobrar mais centena, eu fico com 11 dezenas. 8 dezenas para chegar em 11 dezenas, 8, 9, 10, 11, 3. Então, qual é o saldo dele no dia 10? R$ 36. Tá bom? Vocês vão fazer nessa lógica, terminar de completar a tabela no dia 13, na primeira transação, na outra transação
no dia 15 e dia 17, tá? Só lembrando, se é algo que é negativo, vai descontar no dinheiro que ele tem. Se for positivo, vou somar, acrescentar no saldo, tá? Dúvidas, só perguntar, pessoal. Abraço!